Administre fielmente as riquezas que Deus te confiou, mas não as coloque acima de Deus. Esse é o tema de hoje. Nós temos estudado a cada semana alguns trechos do capítulo de Lucas 16 e nós vamos finalizar hoje essa série. Eu espero que isso tenha sido bênção para a sua vida, porque tem sido uma bênção para mim. Eu não sei se você acompanhou os 3 vídeos anteriores, mas se você ainda não acompanhou, antes de assistir esse, volta lá, assiste os 3 primeiros, porque isso vai fazer toda a diferença, uma sequência de pensamentos, então assista os anteriores, tá bom? Hoje eu quero finalizar com você esse texto, o trecho de Lucas 16 até o versículo 15. Então, no versículo 13, eu quero ler para vocês esse versículo, diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Enquanto eu lia esse versículo e meditava, Deus me deu uma frase, que é justamente essa frase que eu li para vocês, que eu falei para vocês agora no começo desse vídeo. E essa frase diz: administre fielmente as riquezas que o Senhor te confiou, mas não as coloque acima de Deus. E para mim essa frase, ela resume todo esse versículo. Porque o versículo diz que a gente não pode amar a 2 senhores. A gente não tem como. Hoje a gente vai amar um e odiar o outro, mas não tem como. Então, a gente está falando aqui nessa sequência de pensamento sobre riquezas, sobre coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos e que Ele pede que a gente administre com fidelidade. Só que quando a gente chega aqui, a gente chega num momento que a gente precisa ter muito equilíbrio. Porque a gente precisa administrar muito bem essas coisas e não desperdiçá-las. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode dar um valor excessivo para essas coisas a ponto de colocá-las acima de Deus. Eu vou administrar tão bem, que isso vai se tornar um Deus para mim, eu vou idolatrar aquela coisa. Então, não pode ser assim. Ao mesmo tempo que a gente pode estar desperdiçando, em contrapartida, a gente também pode estar super valorizando a ponto de colocar aquele bem, aquela riqueza, aquele dinheiro, aquele amor, aquela coisa acima de Deus. E é muito fácil a gente fazer isso também. A ideia aqui é que eu preciso amar a Deus acima de tudo. E quando eu amo Ele acima de tudo, eu vou colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, eu amo a Deus acima de tudo e aí eu vou administrar bem aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Agora eu quero ler com vocês o versículo 14. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Vamos parar aqui. Vamos entender primeiro essa atitude de zombar. Eles estavam ali de gaiato, né? E estavam zombando de tudo aquilo que Jesus estava falando. Para começar, gente, Jesus estava tocando na ferida deles, não é verdade? Eles amavam o dinheiro, né? Os fariseus, aqui um parênteses, né? Que amavam o dinheiro. E Jesus estava falando justamente de riquezas, de ter sabedoria para administrá-las, de ser fiel em administrá-las. E estes homens eram o oposto do que ele estava falando lá no início. Lá era desperdício, aqui é supervalorização. Eles supervalorizavam demais o dinheiro, as riquezas, a ponto de pecar, né, através disso. E essa palavra zombar aqui, ela literalmente significa torcer o nariz. Sabe quando a gente vê na expressão de alguém quando ela não está gostando de alguma coisa? Então ela começa a fazer aquelas caras e bocas. Então a ideia aqui de zombar, nessa palavra aqui, no texto, é essa. É de torcer o nariz, fazer pouco caso, desprezar com um certo sarcasmo. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Desprezando, né? O que Jesus estava falando. Então a gente já vê que essa é a resposta que eles dão ao que Jesus acabou de falar. Eles não estavam nem aí, estavam zombando. E aí no versículo 15, a gente vê uma outra parte, que diz assim: ele disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Então essa é a primeira parte do versículo 15. Então aqui essa palavra se justificar
eles estão aqui tentando fazer uma defesa, né? Uma defesa fazendo uma aparência para que as pessoas que estão vendo enxerguem eles daquela forma, né? Então, se justificar é querer se parecer justo aos olhos das pessoas. Então é isso que eles estão fazendo, eles estão defendendo as suas atitudes, construindo uma imagem para que as pessoas enxerguem eles daquela forma, né? Daquela imagem. Mas Jesus está falando aqui para eles, olha, vocês estão perdendo o seu tempo, porque Deus conhece o coração de vocês. Parem com isso. Não faz sentido vocês ficarem aí tentando se defender, mostrando uma imagem, mas Deus sabe o que tem aí dentro do coração de vocês. Não dá para enganar Deus, não é? Não adianta você ficar se justificando, tentando mostrar. Não, Deus conhece o seu coração. E ele continua na segunda parte do versículo dizendo assim: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vamos entender o que ele está querendo dizer aqui. O contexto aqui, gente, é a atitude dos fariseus. Então, os fariseus, eles se exaltavam, eles queriam prestígio, eles amavam o dinheiro. O foco aqui não é em si aquela coisa, mas é a atitude da pessoa em relação àquela riqueza. Então, é detestável para Deus porque eles dão mais valor àquelas coisas do que ao próprio Deus. Então, isso se torna detestável para ele, porque eles estão colocando riqueza e outras coisas acima de Deus. Então, aquilo que você dá muito valor, aquela coisa se torna detestável, mas é diretamente relacionado à atitude que você tem em relação àquela coisa. É a atitude que os fariseus estavam tendo em relação àquela riqueza. Então, isso não significa que, eu dou muito valor para os meus filhos, eu dou muito valor para a minha família, então significa que isso é detestável para Deus. Não é isso, né? Se a gente for olhar o texto desse jeito, a gente vai interpretar totalmente errado. Mas a ideia aqui é, se você coloca os seus filhos, a sua riqueza ou qualquer coisa acima de Deus, aí sim, aquela tua atitude vai se tornar detestável para Deus. Porque você está colocando aquilo acima dele. E aí, quando a gente coloca outras coisas acima de Deus, vira um desequilíbrio total, dá tudo errado, né? Então, aquilo realmente se torna detestável para Deus. Então, se eu não quero, né, que o valor que eu dou, aquele bem que eu tenho, aquela riqueza que eu tenho, se eu quero que aquilo não se torne detestável para Deus, então eu não posso amar aquilo mais do que a Deus, porque aí vai entrar em desequilíbrio. Então a gente vê ao longo desse texto aqui, desde o começo, a gente consegue ver, ele começa com desperdício e ele termina com uma supervalorização das riquezas, né? Os dois extremos, eles são errados. Então, o que Jesus quer aqui, o que Deus quer nos ensinar aqui é o equilíbrio. Ele quer ensinar que a gente administre com sabedoria as nossas riquezas, que a gente não desperdice. Porque essa palavra desperdício aqui, ela está ligada à perda. Ela é literalmente espalhar ao vento. Então, quando você espalha uma coisa ao vento, você perde aquilo, né? Aquilo se perde no vento. Então, ela se perde. Então, quando eu não administro bem, né, aquela riqueza, aquela coisa, aquilo se perde. O tempo se perde. Aquela oportunidade boa que eu recebi, que eu não aproveitei, se perde, né? Então aquela oportunidade que você tem com os seus filhos e você não está aproveitando para ensinar, para instruir, aí eles vão crescendo. E aquela oportunidade, aquele tempo vai se perdendo. E aquilo que você poderia ter construído na infância, aquilo que você podia ter construído naquele momento, na adolescência, vai se perdendo. Porque foi desperdiçado, né? Foi desperdiçado. É uma riqueza que você não administrou muito bem. Então, a gente vê esse contraste, um desperdício, uma perda, uma má administração, e aí a gente vai lá para o final desse texto com os fariseus, e Jesus está falando que também uma supervalorização também não é certo, porque daí se eu valorizo aquilo tanto a ponto de colocar acima de Deus, também dá tudo errado, porque daí
se torna detestável para Deus. É errado desperdiçar, mas também é errado supervalorizar. Deus ama o equilíbrio. Deus ama que a gente cada coisa no seu devido lugar. Deus ama a ordem. Deus ama a ordem. Então eu quero que a gente olhe agora aqui e a gente pense em que lugar que eu tô, né? Se você assistiu os vídeos anteriores, será que você tem desperdiçado ou será que você tem supervalorizado a ponto de colocar as coisas desse mundo acima de Deus? E também errado. Então o que a gente tem que clamar hoje aqui é para que Deus coloque ordem. Sabe, uma coisa que eu clamei a Deus depois de estudar esse texto, falou, Deus, tira a desordem. Se eu estou perdendo, eu não quero mais perder. Se tem excessos, também não quero supervalorizar. Não quero colocar aquilo acima do Senhor. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe se está de mais, Ele sabe se está de menos. Ele sonda, Ele conhece. Então que hoje, depois da gente ter visto essa sequência de pensamentos, de como a gente deve não desperdiçar e agora de como a gente também deve administrar fielmente, mas não colocar acima de Deus, que a gente possa colocar isso diante do Senhor e pedir, Senhor, traz equilíbrio para a minha vida. Tira desordem, traz equilíbrio e que o Senhor traga para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, esse equilíbrio. Porque o equilíbrio ele é agradável aos olhos do Senhor, né? O equilíbrio é maravilhoso. Então que as nossas vidas sejam equilibradas e nós não desperdicemos, mas também não supervalorizemos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? E eu fiquei pensando, enquanto eu vi essa questão de supervalorização, eu fiquei pensando, tem pessoas que amam tanto, né, o seu filho ou a sua família, que não querem nem tirar eles daquela redoma, sabe? Não vou acordar meu filho tão cedinho. Ai, não, eu não vou fazer isso porque tadinho, né? Não. Principalmente se for para prestar culto ao Senhor, né? É para o Senhor. Então vamos tirar eles dessa redoma, desse amar demais e colocar isso acima de Deus, né? Colocar a minha preocupação, colocar esse temor acima de Deus. Não, Deus é maior. Ele é poderoso, Ele me deu essa bênção, então Ele tem que vir em primeiro lugar. E ao mesmo tempo, administrar com sabedoria, não perder as oportunidades, não perder tempo, não perder dom, não perder riqueza, não perder nada, porque o Senhor coloca com propósito nas nossas vidas, não é? Então vamos orar agora, para que o Senhor nos ajude, para que Ele traga esse equilíbrio, para que Ele tire a desordem, Então vamos orar. Senhor Deus, eu coloco isso diante das Tuas mãos. Senhor, eu sei como o Senhor, a Tua palavra nos mostra que o Senhor ama o equilíbrio. Então, Senhor Deus, traz equilíbrio para as nossas vidas, Senhor. Tira toda a desordem, tira o desperdício, mas também tira a supervalorização e nos coloque no lugar certo. Nos coloque, Pai, justamente naquele lugar onde o Senhor se agrada. Que o Senhor tire, Senhor Deus, toda a bagunça, todo o excesso, e que o Senhor tire tudo aquilo que não está no seu devido lugar nas nossas vidas, Pai. Nos ajude a aproveitar as oportunidades, mas também nos ajude a não colocar nada acima do Senhor, a amar na medida certa, tudo no seu devido lugar. Que nada, Deus, do que o Senhor tem colocado de bênção nas nossas mãos se torne detestável ao Senhor por conta das nossas atitudes exageradas, mas, Senhor, sonda os nossos corações e nos mostre aonde precisa ser corrigido. Nos mostre onde cada coisa precisa estar, para que a gente possa começar agora mesmo a colocar cada coisa no seu devido lugar, para a honra e para a glória do Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos mostra o caminho a seguir. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, com essa palavra e que o Senhor te ajude aí a colocar cada coisa no seu devido lugar. Que Deus abençoe você. Até mais.